E aí, meninos, vamos lá então. Hoje nós vamos fazer uma aula aí de revestimento corporal, tá? O revestimento do corpo. Faça um favor aí de pegar a apostila, certo? Vamos lá, apostila do 8º ano, no capítulo de número 2, na página 38, que a gente vai falar um pouquinho de revestimento do corpo dos animais, dos invertebrados, dos vertebrados e também falar um pouquinho de revestimento das plantas, certo? Essa explicação é referente àquelas atividades que eu passei para que vocês fossem lendo essa semana. Lembrando que, gente, a explicação que eu vou dando aqui, talvez vai faltar algum detalhe, alguma coisa, surgir alguma dúvida, porque eu não tenho contato direto com vocês. Então, é muito importante, todas as dúvidas que vocês tiverem, vão me encaminhando via e-mail, pode comentar aí no vídeo embaixo, e aí eu vou então respondendo com outro vídeo, respondendo com imagens se for necessário, mandando áudio para vocês ou até mesmo no e-mail, e aí fica a critério de vocês. Aqui embaixo do vídeo é mais rápido, vocês já podem comentar e aí eu já vou, e aí podem dar sugestão: professor, faz um vídeo falando sobre determinado conteúdo, fala sobre um pouquinho mais sobre isso, estou com uma dúvida assim, e aí eu vou fazendo o vídeo, vou postando aqui, ou a gente vai por e-mail mesmo, certinho? Então vamos lá falar um pouco de revestimento corporal. Lá na página 38, peguem por favor a apostila para acompanhar. E aí então eu poder, vocês tendo uma noção, e aí tendo dúvida já marca aí na apostila mesmo. Dá uma pausa no vídeo, dá uma marcada aí na apostila e depois só encaminhar para mim que eu vou tirar essa dúvida aí com certeza. E quando a gente retornar à sala de aula, a gente vai novamente passar por esses conteúdos aqui para não deixar nada passar em branco, certo? Não deixar nenhuma dúvida para trás. Então vamos lá, revestimento corporal, certo? No revestimento corporal, a gente tem que pensar o seguinte: por que um corpo ele é revestido? O objetivo principal do corpo ser revestido é o quê? Proteção, certo? É dar uma proteção para esse corpo. Mas proteção contra o quê? Proteção contra micro-organismos, proteger contra a perca, desidratação de água, evitar com que substâncias internas do corpo também sejam desperdiçadas, jogadas para fora, substâncias que são importantes para o nosso organismo. Então ele vai proteger o nosso corpo contra ações externas, como agentes patógenos, patogênicos aí, né, como vírus, bactérias e tudo mais, e também vai evitar aí processos como uma desidratação e coisas do tipo que poderiam ocasionar um dano, levar o nosso organismo a um dano, certinho? Então, essa camada protetora, a gente sabe que ela não é tão existente em organismos unicelulares, organismos formados por uma única célula, como protozoários, né, aí alguns grupos de organismos, bactérias, por exemplo. Então esses organismos não têm uma camada grossa, espessa, protetora ao redor. Então como que essa barreira, onde está essa barreira, essa dificuldade, o que vai impor uma dificuldade para esse micro-organismo ou infectar esse organismo agora que seja unicelular? A barreira que vai ter vai ser a membrana, certo? Mesmo ela não sendo tão espessa, tão eficaz nesse bloqueio nessa proteção, é a membrana que vai fazer com que essa barreira ocorra. Lembrando que essa membrana ela vai comunicar o meio interno com o meio externo. Ela vai também realizar a troca de substâncias, vai possibilitar a entrada de substâncias e também possibilitar a saída de determinadas substâncias. Então eles não vão ter uma camada altamente protetora. Só que alguns organismos, durante em situações adversas, situações que vamos assim dizer, desfavoráveis para a sobrevivência deles, o que eles podem fazer então para sobreviver, já que eles não têm uma camada que vai revestir esse corpo e, por exemplo, impermeabilizar ele? Ele vai então aí fazer um processo chamado de encistamento. Esse encistamento vai fazer com que esse organismo seja encapsulado, vai criar, né, uma capa ao redor dele, e ele agora vai ficar na forma de cápsula, como se ele ficasse dormente, certo? Como se ele ficasse inativo. Mas essa cápsula vai reter as substâncias internas e não vai deixar com que agentes externos também atuem em cima desse organismo.
Desse modo, ele vai então proteger esse organismo por um determinado período de tempo. Qual o período de tempo? Isso depende de cada organismo e também vai depender da condição ambiental. Tem organismos que vivem aí muito tempo, há meses, anos encapsulado. Já tem organismos que não conseguem sobreviver encapsulados por um longo período, por períodos mais curtos. E quando essa cápsula então vai ser rompida para que o organismo volte à atividade? Isso depende das condições ambientais. Por exemplo, uma umidade, um aumento de temperatura, um aumento de luminosidade. Isso vai depender de cada reação e de cada organismo ao qual ele vai então responder em relação a isso, certo? Nesse processo, nós temos então uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia a qual esses organismos vão utilizar para passar por grandes dificuldades, dificuldades na obtenção de alimento, dificuldades na obtenção de água, dificuldades por agentes abióticos como a falta de luz, como o excesso de calor e por aí vai, certinho? E já os organismos pluricelulares, o que vai acontecer? Os organismos pluricelulares, eles já vão possuir um revestimento muito mais complexo, né? Que vai ser um conjunto de células internas que vão possuir, e através desse conjunto de células internas, eu vou então aí desenvolver agora várias camadas de células que vão provocar aí a criação, vão surgir a criação então de um tecido. Desculpa essa mudança de luminosidade aí, que acabou a energia aqui e ela voltou, mas o celular continuou gravando, então tá de boa. Então vamos dar sequência aí. Então, nesses organismos pluricelulares, as células vão se organizando de uma maneira a recobrir toda essa estrutura corpórea, geralmente células justapostas, células bem próximazinhas, né, do tecido epitelial aí, e essas células então vão fazer com que surja agora um tecido, e esse tecido vai ser um tecido de revestimento, é um tecido que vai impor aí uma proteção, como a nossa própria pele, né? Joga uma determinada quantidade de água para fora, por exemplo, durante um aquecimento corporal, que é o suor, e aí vai fazendo então um processo de resfriamento do corpo, impede a entrada de bactérias, de vírus e por aí vai, certo? Agora, nós vamos ver também que os organismos pluricelulares, eles são enquadrados dentro de dois grupos, que são os grupos dos invertebrados e os grupos dos vertebrados. Nesse grupo dos invertebrados, quando a gente pega, por exemplo, aí os insetos, eles vão ter uma epiderme, que é essa parte externa do corpo, a camada mais externa, bem grossa, rígida. Por quê? Os organismos invertebrados, eles não possuem esqueleto interno, um esqueleto ósseo. Então, eles vão eles vão, então, fazer com que essa capa de revestimento corporal, esse tecido, ele seja mais rígido, dando tanto uma proteção, como também promovendo aí a sustentação corporal. Então, os organismos invertebrados, eles vão ter essa parte de revestimento chamado de exoesqueleto. É esse exoesqueleto que vai promover tanto uma sustentação do organismo devido à ausência de uma estrutura óssea interna, e também vai promover aí uma camada ao redor do corpo desse animal que vai evitar uma desidratação, que vai evitar a entrada de algum organismo patogênico, por exemplo. Então, como que é esse organismo? E essa capa protetora? Isso depende de cada organismo. Por exemplo, nos moluscos a gente tem a presença de uma concha, que vai manter a umidade dentro, que na hora que um peixe, por exemplo, uma ave for comer, vai encontrar uma grande dificuldade para quebrar aquela concha calcária. Então aí é uma maneira também de tanto proteção contra predadores, quanto também uma proteção contra a perda de líquidos e tudo mais. Mas nós também temos alguns, os insetos em si, que trocam o exoesqueleto. Então, e aí, professor? O exoesqueleto, nesse caso,
dos insetos, dos crustáceos, das lagostas, camarões, ele é um exoesqueleto que é como se fosse uma armadura ao redor do corpo. Como que esses animais vão respirar? Eles vão possuir buracos embaixo, micro buracos, ao qual vai fazer a troca gasosa e também vai fazer a eliminação de excretas, né? A substância ao qual esse organismo vai excretando. Mas, e como ocorre? Aí surge a dúvida, e o crescimento desse animal? Como que eu vou crescer dentro de uma camada totalmente protetora? É como se fosse uma camada rígida, que a gente, como se eu colocasse uma armadura, por exemplo. Então, como que eu vou crescer dentro de uma armadura? Acontece o seguinte: esses organismos, eles vão desenvolvendo internamente e vão crescendo internamente. Chega um período em que essa capa, essa armadura não resiste mais. O organismo já está tão grande dentro dela que ela não resiste mais. Então provoca uma rachadura nessa capa e o indivíduo sai de dentro dessa capa, agora desse exoesqueleto, só que agora no momento que ele sai de dentro, ele é um organismo bem maior do que ele era. Então, quando a gente pega um crescimento de mamíferos, aves, por exemplo, répteis, a gente vai vendo o quê? Um crescimento de pouco a pouco, né? Um crescimento que não é tão acentuado, é aquele crescimento exponencial. Só que quando a gente pega um inseto, hoje ele está pequeno, amanhã ele já está grande. Então, se eu pego um gráfico de crescimento, eu vejo que no gráfico de crescimento de insetos é assim, ó. Vem no mesmo tamanho. De um dia para o outro ele aumentou de tamanho e aí continua. E depois ele vai trocando isso e enquanto durar a sua vida, e vai dependendo de quantas vezes, né? Quantas vezes ele vai realizar a troca. Isso depende também de cada indivíduo, né? Do tempo de vida, de até qual tamanho esse indivíduo chega. Então ele sai de dentro desse exoesqueleto e agora ele então faz a chamada muda ou equidíase. E nesse processo de muda ou equidíase, geralmente o indivíduo fica muito vulnerável porque ele ainda não tem um novo exoesqueleto. Essa capa, esse revestimento, essa epiderme aí rígida ainda não foi secretada. E aí o que vai acontecer? Geralmente os organismos eles ficam escondidos, protegidos, até que essa nova capa seja refeita e a partir daí então ele vai fazer, ter a sobrevivência, ter a vida cotidiana mesmo dele. A gente vê muito isso nas cigarras, de ver quando começa o período das cigarras, a gente vê vários exoesqueletozinhos agarrados em árvores, em muros. Aquilo não é uma cigarra que morreu, é porque antes ela era um indivíduo que vivia embaixo da terra. E viver embaixo da terra não se faz necessário ter asas, não se faz necessário, né, ter várias daquelas estruturas. Então ela tem uma capa protetora, um exoesqueleto, que condiz as condições ambientais que ela vai sobreviver, que é embaixo da terra. Quando ela sai debaixo da terra, agora ela vai realizar o processo de reprodução, realizado aí no ar. E para isso ela precisa adquirir asas. Então ela produz as asas internamente no exoesqueleto, rompe o exoesqueleto, sai de dentro e agora ela já vai sair um novo organismo, né, que vai ser um organismo aí, continua sendo uma cigarra, mas agora ela vai possuir as asas e ela vai então ser um organismo capaz de voar, porque ela não vive mais embaixo da terra. Algumas espécies de cigarras, elas vivem 10, 15 anos embaixo da terra, saem, fazem a muda, a equidíase, se reproduzem e depois disso fazem a postura de ovos e aí elas morrem, elas cumprem o seu ciclo vital, mas a maior parte da sua vida elas passam soterradas aí, extraindo seivas de plantas e se alimentando, raízes, por exemplo, e se alimentando embaixo no solo, certinho? E depois, também, junto dos invertebrados, nós temos alguns grupos, como no caso os vermes parasitas. No caso a lombriga, que vive no nosso interior, né? A lombriga, eu tenho que lembrar que ela é um verme que está sujeita à ação das minhas estruturas digestórias, né? Então os meus ácidos digestórios, por exemplo, podem entrar em contato com ela. E por que não digere ela? Por que não degrada ela? Por que o meu organismo tem um organismo vivo dentro de mim, no meu tubo digestório, que se eu comer carne ela vai ser digerida, mas a lombriga não vai ser. Aí o que acontece? Esses animais, eles produzem uma cutícula ao redor deles, né? É uma estrutura de revestimento, eles têm o corpo revestido por uma cutícula protetiva, e essa cutícula então impede a ação dos nossos suco digestivo, por exemplo, dos nossos ácidos no organismo deles, e causando então a morte. Então é outra estratégia que esses organismos usam para conseguir então parasitar o nosso corpo.
Saindo do grupo dos invertebrados, vamos agora para os grupos dos organismos vertebrados. E aí nós vamos ter, então, no grupo dos invertebrados, uma pele, né, um tecido de revestimento muito mais complexo. A nossa pele, por exemplo, tem a camada mais externa, certo? Que é a chamada epiderme. E a camada mais interna, que é a chamada derme, que fica abaixo da epiderme. Por isso que às vezes eu me arranho, certo? E eu só tenho uma leve lesão e nem sangue sai, porque eu atingi nesse arranhão apenas a minha parte da epiderme. E essa parte da epiderme não é uma parte altamente irrigada e tudo mais. As partes irrigadas, elas estão na derme. Então, quando eu me deparo com a derme, que é essa parte mais interna, eu tenho aí o tecido conjuntivo, eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho glândulas. Que glândulas? Glândulas sudoríparas, que vão eliminar o suor para ajudar no controle da minha temperatura corporal. Eu tenho as glândulas sebáceas, que vão eliminar essa gordura no nosso corpo, né? Evitando aí uma desidratação, um ressecamento tecidual. Eu tenho as fibras proteicas, que vão ajudar na firmeza da minha pele, por exemplo, na estrutura dela, naquela elasticidade da pele. Eu também vou possuir estruturas sensoriais, como por exemplo as terminações nervosas. Quando eu encosto na minha mão, eu sinto temperatura, eu sinto a textura, eu sinto a intensidade. Aí eu tenho corpúsculos, né? Corpúsculos de Krause, que vão entrar em ação e aí então vão mandar essas informações através do meu sistema nervoso para que elas sejam então processadas e aí eu tenho a ação sensorial. Vale lembrar que abaixo da epiderme, as aves, os mamíferos possuem uma estrutura chamada de tela subcutânea. Essa tela subcutânea é tecido adiposo e ele não vai fazer parte da pele, certo? Aí é só parte tecidual mesmo, do tecido conjuntivo, certinho? A nossa epiderme do nosso corpo, ela tem uma deposição de queratina, certo? Essa queratina, ela é uma proteína impermeabilizante. Por quê? Essa proteína impermeabilizante? Para evitar, então, uma desidratação do nosso corpo e evita também quando você, por exemplo, entra na água e você não incha, não vai inflar totalmente, certo? Então, essa queratina vai fazer com que esse tecido nosso morra para impermeabilizar. Só que com o passar do tempo, essas células mortas elas vão sendo eliminadas do nosso corpo. E aí cabe a quem? Cabe agora a parte basal, as partes mais baixas do tecido, então aí da nossa pele, os tecidos da derme e esse tecido ir então desenvolvendo novas células e empurrando essas células para cima para que aí não abram feridas, buracos, por exemplo, na nossa pele, certo? Nessa camada basal, que vão sendo essas novas células que vão sendo então produzidas e subindo depois então, e aí elas vão sendo mortas, certo? No nosso corpo. E com isso, então, eu tenho aí a produção dessa minha nova camada, que novamente vai ser morta pela ação dessas proteínas impermeabilizantes aí, e com isso vai dando, então, uma renovação tecidual. Eu também tenho que lembrar que, só para a gente se localizar aí, eu estou chegando agora estou na página 38, chegando então ao fim dessa página 38, indo aí em sequência para a página 39. Eu tenho também que lembrar que a epiderme ela vai produzir anexos, certo? Quais seriam esses anexos? Por exemplo, nas aves, eu tenho as penas, que vão ajudar aí na aerodinâmica das aves, que vão ajudar na proteção, na manutenção de temperatura. Eu tenho o bico nas aves também, que vai auxiliar na obtenção do alimento. Dá para quebrar uma semente, por exemplo, para perfurar um tronco para extração de alguns
organismos, por exemplo, como brocas que estão no interior dessa árvore. Então eu tenho o bico também. Além disso, temos as garras, né? Que as aves também possuem essas garras que vão então aí ajudar na captura do alimento. Por exemplo, uma águia, ao capturar um peixe, vai perfurar, então pegar e perfurar esse peixe e sair voando e levar então aí para esse animal para alimentação. Também temos as unhas, certo, no nosso organismo, o casco nos mamíferos também, que estão aí presentes. Eu também tenho a presença de escamas, certo? As escamas nos peixes, por exemplo, que vão aí consistir, dar a eles uma proteção. Alguns peixes também, além de escama, nós temos alguns tipos de peixe que tem uma pele coreácea, né? A gente chama de couro. Então, e alguns répteis também. Isso vai então favorecer aí a proteção desses indivíduos. E também nós temos alguns répteis que vão possuir a carapaça. Essa carapaça, ela vai dar aí com uma proteção, como no caso as placas ósseas. A gente tem as placas térmicas das tartarugas, né? As tartarugas, elas vão possuir essa placa com o objetivo que de aquecer o corpo deles, né? E também proteção. Imagine, por exemplo, um animal querendo comer uma tartaruga. Não é fácil quebrar aquela placa extremamente grossa que esses animais possuem. Então a gente tem aí também uma proteção muito importante através dessas placas ósseas encontradas. Só uma ressalva aqui. Eu tenho que lembrar que quando eu estou falando de répteis, por exemplo, e peixes, eu não estou falando de animais de sangue frio, certo? Cuidado em relação a isso, porque é muito comum falar animais de sangue frio, animais de sangue frio. Eles não são animais de sangue frio. Comumente é falado animais de sangue frio, mas se o sangue desses animais esfriar, eles morrem. Eles são animais que não possuem a capacidade de aquecer o corpo através de aquecer aí o sangue, né? E o corpo também em si, através do próprio metabolismo. Então eles vão precisar de uma temperatura externa para fazer esse aquecimento corporal. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O corpo deles é um corpo quente, só que eles precisam, diferente dos mamíferos, das aves, eles precisam do calor do ambiente para aquecer o corpo. Por isso que a gente tem, por exemplo, logo no período da manhã, você vê assim lagartos, você vê jacarés, tartarugas, sempre procurando pedras, por exemplo, cobras também, para aquecer o corpo deles, para manter essa temperatura quente durante o dia. E nos períodos mais frios é muito comum que esses animais eles ficam abrigados, podem se alojar embaixo da terra, por exemplo, com o objetivo de quê? De não perder o calor corporal que foi adquirido pelo ambiente. Então esses animais eles vão ficar mais ativos no período que eles consigam aquecer bem o corpo. E aí eles vão aquecendo o corpo ao longo do dia. Ah, mas precisa ter, por exemplo, o sol para aquecer o corpo? Não. A gente tem cobras, por exemplo, que vivem em ambientes bem frios. Só que elas utilizam de águas térmicas, por exemplo, né? Rios aí que vão possuir uma água mais aquecida e com isso então vão facilitar o aquecimento corporal. E nesse processo, elas conseguem então manter a sua temperatura corporal adequada, certo? Dando sequência, indo agora lá para a página 39, vamos falar um pouco sobre a pele dos peixes, certo? A pele dos peixes, ela é uma pele que ela é rica em um muco. Qual o objetivo desse muco aí que esses peixes então vão produzir? O objetivo desse muco nos peixes, certo? É auxiliar na hidrodinâmica. Porque quando esses animais, então, eles estão nadando, o fluxo de água, se eu não tiver um corpo extremamente liso, vai dificultar, então, aí o nadar. E ao dificultar essa natação, eu vou ter então uma grande dificuldade em quebrar a resistência da água, tendo então com isso um gasto energético bem mais
elevado. Esse muco que os peixes possuem é um muco secretado pelas próprias células do corpo desse animal, certo? Então, esse muco vai fazer com que as escamas deslizem, certo? Melhor através dessa resistência da água. Lembrando que as escamas, elas são anexos epidérmicos, certo? E nem todo peixe possui essas escamas, nós também temos peixes coriáceos. Indo agora em direção aos anfíbios, um outro grupo aí. Os anfíbios, eu tenho que lembrar o seguinte: os anfíbios, o nome anfi e bio, duas vidas. Os anfíbios são organismos que vivem em ambientes aquáticos, na fase inicial de vida, quando eles são ainda girinos, e depois eles passam a ocupar o ambiente terrestre. Na fase de girinos, esses organismos, eles são capazes aí de fazer a respiração branquial, mas quando eles passam agora para a fase terrestre, que eles deixam de ser girinos e passam a ser sapos, eles vão apresentar outro tipo de respiração. Qual outro tipo de respiração é esse? Eles vão apresentar a respiração pulmonar, realizada pelos próprios pulmões. Eles vão realizar a respiração bucofaríngea, que pode entrar pela boca e passar pela faringe, eles também conseguem absorver, mas a principal respiração deles é a respiração cutânea, a respiração dada pela pele. Então eu tenho que pensar o seguinte: respiração é dada pela pele. A pele vai ter que fazer o quê? Facilitar a entrada e a saída de ar. Para que essa entrada e saída de ar ocorra, a pele desses animais, obviamente, tem que ser muito fina. Quanto mais fina ela for, melhor vai ser o processo respiratório. Lembrando que ela também tem que ser úmida, então aí eu também tenho a produção de muco realizada pelos anfíbios. Ao ela ser úmida, ela facilita essa troca gasosa. Já em relação aos répteis, saindo dos anfíbios e indo em direção aos répteis, aí o grupo que compreende serpentes, tartarugas, né? Os cágados. Eu tenho então aí nos répteis várias camadas de células, e essas várias camadas de células são células mortas. Para quê? Para dar aquela espécie de resistência maior àquela estrutura coreácea, ou as placas dérmicas, né, que esses animais vão possuir sobre a epiderme, como no caso as tartarugas. Então, as serpentes, os lagartos, por exemplo, também podem ter escamas, assim como os peixes possuem. Então eu tenho que lembrar que são células mortas e ocorre uma ausência de glândulas, tá, nesses organismos, porque essa parte extremamente resistente agora não vai ser necessário uma secreção. Lembrando que esses animais geralmente vivem em ambientes bem secos. Todo o objetivo desses tecidos de revestimento foi o quê? Que todas as vezes eu citei isso, agora desidratação, porque a gente tem que lembrar que nós somos organismos terrestres, e quando a gente sai da água, o nosso bem maior vai ser a preservação da água interna no nosso organismo. Eu não posso descartar isso de maneira nenhuma. Se eu quero ser um organismo terrestre, eu não posso me dar ao luxo de perder a água que eu tenho internamente. Senão eu poderia ser um organismo terrestre, mas com uma alta dependência da água, tendo que viver na proximidade da água e consumir uma água com grande concentração, teria que molhar a minha pele o tempo inteiro. Então, quando a gente pega esses tecidos de revestimento, a gente vê o quê? Que um dos grandes objetivos é evitar a desidratação. Quando eu evito a desidratação, eu consigo ganhar agora o ambiente terrestre. Saindo então do grupo dos animais, vamos ao grupo das plantas, onde nós temos a epiderme. A epiderme na planta, ela é uma camada única, fina, certo? De revestimento. E aí a gente vai ter essa camada de revestimento nas raízes, nos caules, nas folhas. Dependendo do órgão que essa camada de revestimento se encontra, ela vai apresentar anexos, como no caso, nas folhas. Ela apresenta um dos anexos, que é a cutícula. A cutícula, aquela parte que vai revestir a folha, vai evitar uma desidratação. Mas eu não posso esquecer que as folhas fazem troca gasosa, e na troca gasosa se perde água. Se você botar a mão na frente do seu nariz, por exemplo, aí da sua boca, enquanto você fala, enquanto você respira, você vai ver que está jogando água, rapidamente ela fica úmida, e isso também ocorre nas plantas. E os animais ainda conseguem ir à procura de água, agora as plantas não, são organismos sésseis aí parados.
Então, elas não podem se dar ao luxo em relação a isso. O que vai ocorrer quando elas se deparam? Elas possuem os estômatos, né, que são estruturas. Nós já vimos isso na microscopia em laboratório nas aulas anteriores. As plantas possuem orifícios, buracos embaixo delas, e esses buracos, então, ao trocar os gases, oxigênio e gás carbônico aí para fazer o processo de fotossíntese ou o processo de respiração, ocorre a perda de água. Certo? Então, se eu pego uma planta e coloco uma sacolinha na folha dela e amarro, eu vou ver que com o tempo aquela sacolinha fica toda úmida internamente, formam várias gotículas, porque ocorre a perca de água. E essa cutícula, então, ela vai tentar minimizar o máximo possível. Uma das estratégias que as plantas possuem em relação à perda de água é o que? É abrir e fechar os seus estômatos, aqueles micro orifícios que vão possuir, abrir e fechar eles apenas em períodos mais frescos, como por exemplo no início do dia, no final do dia ou até mesmo à noite. Mas tem plantas que podem se dar o luxo a abrir os seus estômatos o dia inteiro, por exemplo, plantas que vivem na Mata Atlântica, que nós temos alta umidade, chove constantemente. Plantas da Amazônia, no Pantanal também, não precisa se preocupar com a quantidade de água que elas vão perder através das folhas, porque elas vão então aí possuir uma grande concentração de água no solo, então elas não precisam se dar ao luxo em relação a isso. E também em relação às plantas, que se encontra lá na página 41, eu não posso esquecer que algumas plantas também possuem anexos, estruturas na epiderme, que vai ser então, por exemplo, os pelos absorventes, que são estruturas ao qual essas plantas elas vão possuir para absorver os nutrientes do solo e também a água para levar até as folhas e passar pelo processo de fotossíntese, realizando aí então a transformação da seiva bruta em uma seiva elaborada. Plantas também possuem uma camada, uma cutícula grossa ao redor do tronco. Isso é chamado então de súber, ou o que a gente conhece popularmente como casca. Qual o objetivo da casca? Proteção, evitar a desidratação, manutenção das temperaturas internas, porque pensa uma árvore que vive num ambiente que neva. A temperatura externa menos 30, menos 40 graus. Essa temperatura seria suficiente para congelar a água internamente e romper as estruturas internas da planta. Quando a planta então possui um súber, uma casca protetora, geralmente grossa, que é tecido morto, essa planta ela resiste a essas variações de temperatura, ela resiste a choques mecânicos, por exemplo. E foi essas células aí que nós já vimos na microscopia, nas aulas anteriores, que o Robert Hooke observou, e daí que ele deu o nome de células, né, que vem de células, quando ele observou várias células mortas do súber da cortiça, né, aquela que a gente utiliza aí, aquela casca de árvore que a gente utiliza para fazer a rolha, certinho? Então a gente encerra por aqui a aula de hoje sobre essas partes tecidos de revestimento. Lembrando que qualquer dúvida é só me escrever, estou aí à disposição de vocês, pode me mandar e-mail, vou responder o mais rápido possível, ou também pode comentar aí no vídeo, certo? E eu tenho então aí o controle maior, comentando aí eu já vou ver imediatamente, já vai chegando a notificação e a gente vai se comunicando. Do resto, se cuidem, os próximos vídeos já estão sendo gravados, já vou continuar semanalmente fazendo vídeos aí das correções das atividades, só que eu também preciso da colaboração de vocês, não é só eu que tenho que ficar aqui falando. Então peguem a apostila, marquem, deem uma lida. Professor, você não comentou sobre esse parágrafo aqui, só me falar que eu vou fazer um novo vídeo comentando, vou sanar todas as dúvidas aí, o que não pode é ficar dúvida para trás, certinho? Do resto, saudade de vocês, um grande beijo, meus queridos, até a próxima.